Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico, uma instituição filantrópica que é referência em educação inclusiva. Nossa convidada de hoje é a irmã Terezinha Gonçalves, que trabalha lá há mais de 50 anos e é um grande prazer recebê-la, irmã. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, é um prazer também para mim falar com vocês, né? Irmã, é quase inacreditável que há menos de 100 anos a cidade de São Paulo não tinha um colégio para cegos. E em 1928 começou essa história linda que vocês escrevem até hoje, a senhora faz uma parte integrante dessa história. E eu queria saber como é que começou essa história linda, né? Como foi a ideia e como foram as dificuldades de se iniciar esse colégio. Em 1927. Ah, 27. Início, assim, nas ideias, num sonho, entendeu? Era a partir do desejo de um grupo de pessoas muito generosas, dedicadas, e que tinha muita preocupação da situação do cego na sociedade. E elas já tinham essa dificuldade, essa preocupação, que os cegos pediam mais, assim, pedinte, diziam assim, que o cego era para pedir esmola. Então, a sociedade tinha uma ideia errada, né, da portadora de deficiência visual. Então, agora, esse grupo de senhoras, né, pessoas, elas, motivadas pela fé, elas conseguiram levar adiante o seu projeto que tinha, que era o objetivo desse projeto, levar os cegos numa autoconfiança que eles não tinham, para que pudesse ter autonomia, né, e participar da vida social e assim ser então protagonista da sua própria história. E não havia ninguém ainda preocupado com isso, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Porque já viu o Benjamin Constant no Rio, que é federal, e aqui em São Paulo ainda não tinha. Então, felizmente, esse grupo ele encontrou apoio na Igreja Católica por parte do arcebispo de São Paulo. Então, tiveram também uma ajuda muito importante do oftalmologista Dr. Pereira Gomes, e também uma das senhoras do grupo, também, Dona Elza Paula Souza, que até ficou muito, assim, muito interessada em ajudar e queria ceder um terreno. O terreno era pequeno. Isso é uma história que foi acontecendo, né? E, então, o conde aqui do Ipiranga, do bairro, Vicente Azevedo, ele cedeu um terreno, emprestou praticamente um terreno maior. Então, aí começou a concretizar o sonho desse grupo. Então, foi aí acontecendo, né? Diante, o Instituto tem conseguido, né, que a sociedade se libertasse dessa mentalidade de comiseração, de pena, de piedade, né, e dependência do cego. Então, mostrando, então, ao cego a descoberta de suas potencialidades. E todos têm dons recebidos de Deus, todos. O cego também tem. Então, você, como portador de uma deficiência, também tem seus dons. Então, todos têm dons. E isso eles descobrissem, os cegos descobrissem isso. Então, eles foram trabalhando nesse ponto, né? Então, nesse processo, a presença de nós, Filhos da Caridade, fomos chamados para trabalhar aqui, né, com eles, na direção interna, né, do Instituto, e Filhos da Caridade São Vicente de Paulo, né? Desde então, o início do Instituto, nós fomos, assim, decisivas no nosso objetivo, que foi sempre, e será, claro, vai continuar sendo, orientar o cego a se tornar autônomo e senhor de sua própria história. Sim. Então, para nós, quando um cego se consegue com essa autonomia, para nós é uma alegria de ver que está conseguindo obter o objetivo nosso, da Secretaria de Grupo e das Filhas da Caridade que foram chegando para trabalhar. A maior importância da criação do colégio foi exatamente parar com esse estigma do coitadinho, porque não é só o cego, né? Há 50 anos atrás, praticamente todos os tipos de deficiência eram considerados
quase como pedintes, né? Digno do dó da sociedade, são improdutivos, incompetentes e aí por diante. Quer dizer, o Instituto Padre Chico, ele começou a trazer para o cego a dignidade e mostrar que ele não precisava ser dependente, que ele podia ser protagonista da sua própria vida. Foi isso sempre o nosso objetivo, né? Desse grupo que começou com muita, graças a Deus, muito felizmente conseguiu ajudas, né? E a gente também nos imbuindo bem desse espírito, porque São Vicente era assim, para ele não tinha diferença de pobreza, todos os pobres, todo tipo de pobreza, para ele não era indiferente. Então, o cego, ele pode até ser, sim, ter uma capacidade financeira boa, mas ele tem uma deficiência que precisa ser, então, entender que ele tem capacidade, não precisa de ajuda de ninguém, é claro, mas em certo ponto precisa, né? Mas não assim, vida toda precisando de pedir. Ele pode ser protagonista, ele mesmo trabalhar nesse ponto, né? Sim. Então, aí aconteceu. O trabalho foi sendo feito, aí conseguiu que a sociedade se libertasse dessa mentalidade, mostrando ao cego a descoberta de suas potencialidades, claro, e de seu lugar dentro da sociedade. E nesse processo, justamente, nós fomos trabalhando a Filhos da Caridade junto com senhoras também, o povo de São Paulo muito generoso, que nos ajuda muito, ajudava e ajuda muito. O nosso objetivo foi sempre continuar sendo esse, orientar o cego a se tornar autônomo, né? E senhor da sua própria história. É claro, guiado por Deus, é claro. Irmão, na sua opinião, quais são as principais mudanças na educação quais as principais mudanças que a educação de cego sofreu nesses últimos anos e os momentos mais importantes da senhora à frente dessa instituição? Teve um progresso muito grande, é claro, né? Mesmo a parte de informática foi um ponto muito importante para eles, porque no princípio, assim, quando começou, quando eles saíam, eles já iam para as indústrias trabalhar, não que não seja bom trabalhar em indústria, é bom, claro, tivemos até ex-aluno rolador de motor. Então, mas a informática evoluiu mais, assim, a capacidade deles, se desenvolveram mais, isso aí é um progresso muito bom. A técnica foi muito boa, e eles dominam essa técnica. Nossos ex-alunos dominam muito, eles me dão um baile mesmo, sabe? Quer dizer, o primeiro ponto foi colocar o Braille acessível a todos eles. Sim, o Braille é importante. Eu acredito que há 100 anos atrás, praticamente todos os cegos não tinham acesso ao Braille, quer dizer, não sabiam ler e escrever. Certo. Aí, mesmo aqui, quando começou o Braille, né, era apenas, mesmo, foi desenvolvendo, né, vindo de uma escola, aí começou-se a ensiná-los o Braille, né, e eles começaram com um aparelhozinho pequeno, da Reglete, e depois passaram, depois de muitos anos também, né, então tudo era feito assim, com a Reglete, bastante bem dificultoso mesmo, mas o importante era escrever e ler, sabiam, iam aprendendo. Depois vem a máquina PEX, veio dos Estados Unidos, máquina muito boa, então ficou mais fácil o Braille, principalmente para leitura, né, escrita e leitura. E depois agora com a informática, então melhorou mais ainda, né, porque eles têm acesso à informática. A informática foi um grande salto na vida de todo mundo e para os cegos não deixa por menos, né? Também. O computador hoje ele transmite em voz todas as informações e o cego tem um acesso total ao computador. Como que é o processo seletivo para ser aluno do colégio? Vocês fazem uma seleção para entrar no colégio? Sim, tem uma seleção, sim. Tem a psicóloga, a orientadora também junto. Atende a criança, a família também, e vê a situação dela, em que sentido, o que ela pode aprender, se tem cego total, se tem baixa visão. A gente aceita baixa visão também. Isso que eu ia perguntar, baixa visão também pode. E também alunos, assim, famílias dos cegos, a gente também aceita alguns que têm visão normal. E daí a inclusão também é importante. Nós vamos aprendendo a lidar com todo mundo. E né? todas as matérias, todas as aulas de vocês são gratuitas? São tudo gratuito, tudo.
Eu queria saber agora, nesse momento, qual a importância que a senhora acha da integração de pessoas que não têm deficiência visual e estudar no Colégio Padre Chico? Qual a importância? É importante porque já vão acostumando, né, a lidar com outras pessoas diferente deles, né, que enxergam, já sabem, e mesmo nem precisaria muito, mas eles se comunicam bem, porque tem a família também que se comunicam, né? Todos eles têm família, graças a Deus. E eles que enxergam também já vão aprendendo como lidar com o deficiente visual, né, com o cego. A senhora acha importante que a pessoa que não tem deficiência visual nenhuma aprenda o braille? É importante isso? Se eles aceitarem, é importante, porque isso pode ajudar os colegas. Nós temos aqui as alunas que ela é baixa visão, ela já saiu, está fazendo até um curso muito bom de faculdade lá fora, e ela quis aprender para ajudar os colegas. Ok. Foi interessante. Eu falei, eu quero aprender o braille para eu poder ajudar meus colegas. Nós estamos conversando com a irmã Terezinha Gonçalves sobre o Colégio Padre Chico. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.